vai tratar a respeito dos cultos, da ordem do culto e as cerimônias, quanto à sua ordem, quanto à sua liturgia, mas nós temos que atentar que o culto ele tem que ter por centro Cristo. Na medida em que eu coloco a lei ou a liturgia suprimindo a ação do Espírito, então é de se pensar se realmente estamos fazendo o culto ou pura e simplesmente uma cerimônia ou uma reunião. O Jorge falou que eles estavam invalidando a escritura por causa da tradição deles. Por causa da tradição. E justamente dos 10 mandamentos em que Moisés recebeu do Senhor, para quantos que o judaísmo, através do seu Talmud, transformou? Alguém sabe dizer? 610. Ou seja, de 10 mandamentos, eles instituíram 610, ou seja, 600 a mais. A interpretação trazia consigo outras regras. A interpretação da lei trazia consigo outras normas. E nós vemos isso também, só abrindo parênteses, no nosso regimento jurídico do Brasil, em que temos uma lei e, passado alguns anos, existe outra lei e vai criando lei em cima de lei, sabendo que hoje temos mais de 500 mil leis no Brasil, o nosso sistema jurídico, ou seja, 500 mil leis, e não se pode alegar o desconhecimento da lei. Imagine a capacidade de memória que os irmãos, que todos os cidadãos deveriam ter, para em sua mente ter mais de 500 mil leis. E na interpretação judaica era 610, então o número é um pouquinho menor. O Novo Testamento, o lugar. Pelo fato de ainda não existirem templos, os cristãos primitivos reuniam-se principalmente nas casas dos irmãos. Então, não existia templo fixo. Então, as primeiras reuniões eram feitas nas casas dos irmãos, como já era conhecimento de todos. E não existia o nome cristianismo como religião oficial, mas existia o nome de O Caminho, como temos lá em Atos, que os primeiros cristãos eram chamados como pertencentes da seita do O Caminho. E a religião, oficialmente, com o nome cristianismo e oficiada pelo imperador como religião oficial do Estado, foi instituída apenas no ano 313 por Constantino. Sobre o culto em si, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Temos ali, muitos afirmam, os cristãos primitivos, mas os cristãos primitivos, nesse aspecto do culto em si, estavam muito mais evoluídos que muitos de nós cristãos modernos, pois eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então vemos ali quantos elementos no culto dos cristãos primitivos, os primeiros cristãos. 4 elementos, 5 elementos. Perseveravam na doutrina, aquilo que eles haviam recebido dos apóstolos, o testemunho dos apóstolos, entende-se apóstolo como não somente enviado, mas como testemunha ocular dos eventos que ocorreram na vida de Jesus, sendo que no século 21 em que estamos, é um pouco difícil existir apóstolo, pois teríamos que afirmar que essa pessoa que se autodenomina apóstolo deveria ter um pouco mais de 2000 anos para ter sido testemunho ocular. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão entre os irmãos, de modo que um supria a necessidade do outro, um ajudava o outro, um repartia os seus bens com os outros, de modo que todos saíam ganhando. Não existia uma disparidade enorme entre classes dentro dos primeiros cristãos. E no partir do pão, então no culto não havia somente a solenidade da cerimônia, havia também um momento de lazer, havia um momento de confraternização, em que os irmãos partiam o pão e se alegravam entre si, assim promovia a comunhão. E isso é um pouco até evidente no nosso
leitura da ceia, em que temos, quando vos reunir, esperai uns pelos outros. O que acontecia na igreja de Corinto para Paulo escrever isso? Em que alguns chegavam primeiro e comiam tudo que estava à mesa. Os que chegavam depois, acabavam ficando só com as sobras, só com as migalhas. E Paulo afirmava, quando vos quando nos reunimos, esperais uns pelos outros. Ou seja, ninguém bota a mão no pão antes que todos cheguem, ou pelo menos, vamos só pegar os petiscos e deixar, o prato principal para quando todos estiverem presentes. E nas orações, porque logicamente, um culto sem oração não é um culto. Sobre a liturgia, Russell Norman Champ traz a seguinte definição para a liturgia. A liturgia é uma coleção de formas ritualistas prescritas visando a adoração pública, em sentido mais lato, porém refere essa adoração pública em contraste com as devoções privadas. Então, a liturgia do culto, ela serve para normatizar a reunião de vários irmãos num determinado local. Então, ela vai em contraste da devoção privada, ou seja, da oração em que você faz, que nós fazemos no nosso lar, na nossa casa ou em qualquer lugar que seja. A liturgia do culto vem em contraste a isso, ela vem normatizar o culto, como deve ser a ordem do culto. Então, é isso que vem a ser a liturgia, é uma coleção de formas ritualistas prescritas, visando a adoração pública. Os elementos do culto, a oração, primeiramente. Então, eu vejo em algumas igrejas a oração pura e simplesmente ser tratada como apenas um script do culto. E a oração, ela vai além disso. A oração, ela é o nosso contato com Deus, é aquilo que nos liga a Deus. Ou seja, nós falamos com Deus e ouvimos a sua voz através da oração. Então a oração não deve pura e simplesmente ser tratada como apenas um elemento do script do culto, mas também como a forma inicial em que nós nos reunimos aqui. Qual o motivo que nós nos reunimos na casa do Senhor? Então vamos render graças ao Senhor, agradecer ao Senhor por estar presente e também pedir a direção de Deus para que Ele comande, para que o seu Espírito comande a liturgia, para que Ele se manifeste durante o culto. Então a oração tem que ser tratada como realmente ela é, e não pura e simplesmente como uma abertura do culto ou como uma parte integrante do script. Então, só abrindo um parênteses também, a oração é sempre uma resposta ao que Deus tem feito a nós. Então, Deus não está limitado a um espaço fixo, Deus não está limitado a um tempo e ao espaço. Então, de modo que toda a oração, tanto de petição como de súplica, como de agradecimento, é sempre uma segunda resposta ao Senhor, porque Deus tem toda uma eternidade para responder a oração de alguém que está num avião, que está em queda livre agora, aqui e agora. Deus tem toda uma eternidade para responder aquela oração. Então, sempre a oração é uma resposta ao que Deus tem feito, e que ainda não entrou no nosso tempo ainda não se transformou num ato histórico, não ocorreu ainda na nossa história. O louvor, também o louvor em algumas igrejas ele é feito de forma pública, ou seja, a comunidade inteira louva ao Senhor, e o louvor também, em algumas igrejas dividem, tanto o louvor avulso, que é feito por alguém que sobe a tribuna ou ao púlpito e canta, não somente para a apresentação, mas para o louvor e para elevar a igreja à adoração.